Oi pessoal, tudo bem? Cássio Prados novamente no Pod Vivax, na TV Vivax, a TV que mais cresce no Brasil. E hoje eu tenho um convidado tão especial que vocês vão entender tudo que ele vai discernir da trajetória, da vida, dos novos projetos. E eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Culinária japonesa em peso. Jun Sakamoto tá aqui no Pod Vivax. É um prazerzaço, Jun. Prazer o meu. Obrigado mesmo pela sua presença. Você tem uma energia incrível e eu fiz questão mesmo de trazer você aqui para falar um pouquinho quem é o Jun, os projetos, o que pensa, curiosidades, enfim. É um bate-papo gostoso que tenho certeza que vocês aí de casa vão ter uma aula de restauranteur, vamos dizer assim. Né, João? Me fala um pouquinho, como que é essa trajetória do Jun Sakamoto? Olha, sempre quando me perguntam disso, eu gosto de citar um fato que ajuda muita gente a se inspirar nessa questão, né? Claro. Eu, quando era jovem, eu tinha um problema de distúrbio de atenção e dislexia, né? Certo. É uma dislexia leve, mas somado ao outro, o esforço que eu precisava fazer para ler e estudar era muito maior do que uma pessoa normal. E eu acabava indo muito mal na escola, né? Então, assim, eu repeti de ano algumas vezes e tal. Não era bom também no esporte que eu praticava lá em Presidente Prudente, beisebol e tal. Então, assim, naquela época, o meu diagnóstico era burro e vagabundo. Hoje em dia você tem todo um diagnóstico, um tratamento, mas naquela época não tinha. Então minha autoestima sempre foi muito baixa. Tá. Pontos a favor é que eu mudei muito lá em Presidente Prudente, né? Eu morei 10 anos lá, nasci lá, e nós moramos em 4, 5 casas diferentes. Então, uma criança dessa idade, você muda de casa, você muda de universo. É verdade, né? Com certeza. E aí, com 10 anos, eu mudei para São Paulo. É o outro universo. Claro. Então, cada mudança dessa era quase como se eu estivesse resetando a minha autoestima e tentando de novo. Olha, que interessante, hein? E foi um aprendizado a ir resolvendo os meus problemas, aprendendo a lidar com as pessoas, né? Quando você tem autoestima, você é inseguro demais. Claro. Enfim, eu tive esses problemas todos, acabei não me formando, né? Eu terminei o colegial e desisti de fazer faculdade, fui fazer fotografia e eu era muito assim ativo em trabalhar. Tá. Então, assim, quando eu pego algo para fazer, eu sou muito focado. Meu problema é leitura. Entende? Então, assim, eu aprendi de um jeito diferente. Né? Claro. Porque quando você estuda matemática, você não aprende matemática para usar aquela matemática. Você não faz equação de segundo grau para quando você chegar na vida adulta, você usar a equação de segundo grau. Não. A equação de segundo grau você aprende para você melhorar a tua capacidade de raciocínio. Então, o objetivo é raciocinar melhor. Claro. Então, eu ia buscar, às vezes, para arrumar um brinquedo, né, ou construir um brinquedo. Eu pegava uma caixa e fazia assim, a cabana do Tarzan que ia ficar no alto da árvore, sabe? Sim. Eu ficava inventando. É um jeito de você desenvolver raciocínio, lógicas, conexões e tudo mais. Tá? Então eu fui aprendendo na vida desse jeito e isso virou um pouco meu jeito de ser, de aprender por outros caminhos. E nessa jornada acabei encontrando um restaurante japonês. Sou um guloso por natureza, amo comer. Para mim não tem assim, não tem faixa que eu goste. Eu gosto do pernil do Bar do Estadão, né, até o
Biff Wellington da Carla Pernambuco, do Alan Poletto, né? E eu cansei um pouquinho só daquelas comidas muito frescalhadas, né? Que é lindo, é cheio de coisa, mas na hora que você come, você vai ver mesmo. Tem gosto do quê, né? Sim, você equilibra o sal, a acidez, o doce e tal, não sei o que, ok, né? Mas eu acho que estou ficando velho, então eu gosto assim, de uma carne muito bem assada, suculenta, né? Uma carne de porco, né? Massas bem feitas, os mais tradicionais, desde que seja muito bem feito, tá? Eu aprecio. Mal feito é só para matar a fome. Tá, entendi. Então, assim, acho que minha trajetória foi feita desse jeito. Aí eu Legal. Sempre trabalhando, fazendo bico em restaurantes, mas sempre olhando de uma outra forma, né? Vendo o sushi como uma arte, né? E não simplesmente como produto de venda. Então, depois de muitos restaurantes, quando eu resolvi abrir o meu restaurante, eu joguei todos esses sonhos lá dentro. Então, na época, você ainda não tinha um restaurante japonês com uma arquitetura mais contemporânea e sofisticada. Certo. Ou era aquele tradicionalzinho japonês lá da Liberdade, né? Papel de arroz na janela e tal. Ou eram restaurantes mais simples que aproveitavam o próprio ambiente, pintava, colocava a mesa, montava um sushi baria, né? Certo. E eu amo arquitetura, né? Eu cheguei a começar a fazer faculdade de arquitetura com 28 anos, né? Não consegui terminar a faculdade porque a vida tomava muito tempo e a FAO era o dia inteiro, né? Então, eu ficava o dia inteiro, saía da FAO às 6, 5, 6, corria para o restaurante, na época eu trabalhava na Gaiama, e ficava lá até 11 horas da noite. E aí eu ia embora, e 7h20 eu tinha que estar na faculdade. Então assim, começou a ficar pesado, o rendimento não acontecia e vai surgindo oportunidades, né, para consultoria de um restaurante no Rio. Aí eu fui, dei consultoria, tal, aí pediu para ficar um semestre, aqui matrícula, aí você vai vendo que você vai meio que largando, né, a conexão. Mas eu sou ainda um eterno apaixonado por arquitetura, tanto que já com o meu restaurante, um amigo meu comprou um terreno no Tamboré, pediu ajuda para escolher um arquiteto. Aí ficamos pensando. Virei para ele e falei, você quer que eu faça teu projeto? Eu falei, eu quero. Olha, que legal. E aí eu fiz o projeto da casa dele, ficou muito legal. Que legal. E não é porque fui eu que fiz, não. Eu levei uma das pessoas que é um dos maiores apaixonados por arquitetura. Ele é extremamente discreto, então não vou falar o nome dele. Mas, sem problema. A fazenda tem uma casa que foi projetada por Ricardo Legorreta. Olha. Eu fui para o Japão com ele para falar com o Tadao Ando, mas não deu liga porque o Tadao até faria o projeto, mas ele não viria para o Brasil. E ele fala que assim, para ele ter arquitetura é também ter a conexão com o arquiteto. Né? E ficou muito amigo do Ricardo Legorreta, né? E assim, a gente fala muito de arquitetura, então é um high level absurdo de arquitetura. Que interessante. E eu levei ele para conhecer a casa e demos um rolê pelo condomínio, né? E lá naquele condomínio, assim, tem umas coisas assim horrorosas, né? Assim que, assim, gente, não tem ergonomia, não tem equilíbrio estético, não tem nada. Mas se a pessoa está feliz morando lá, é o que mais importa, sem sombra de dúvida, tá? Colocando pela estética arquitetônica e tudo mais, claro. Né? E aí no final ele falou, olha, John, eu não sei se elogio dentro desse ambiente, mas para mim o teu projeto é o mais bonito. Enfim, é porque a gente também é muito alinhado nisso, por isso que ele acabou gostando muito do projeto. Bastante conexão. Né? E eu coloquei isso no meu restaurante, sabe? A simplicidade, porque eu tinha reparado de alguns restaurantes que tinham um excesso de arquitetura, tá? E quando você entrava lá dentro, aquela arquitetura não tinha conexão com a comida. Olha que interessante. Porque
foi um período que você contratava arquiteto, o arquiteto entrava com... é meio feio falar isso, mas com o ego dele, né? De chegar lá e parede, não sei que cor. Eu entrei num restaurante que ele era azul e cinza, para comida, né? Com uns quadros com fotografia iluminado por trás, fotos preto e branca, sabe? Assim, iluminado com luz branca. Então, assim, era muito, assim, fora de um ambiente de você apreciar uma comida, né? E quando eu fiz o meu restaurante, foi tudo muito minimalista, muito discreto. Assim, você precisa olhar e reparar que é bonito. Ele não grita que ele é bonito, Sim, né? sim. E o mais importante era a comida. Na hora que você colocar a comida, ele está num ambiente que, sabe, assim, te traz uma beleza, né? Cria Isso, uma harmonização, né? exato. Né? E isso também foi um outro trabalho que eu fiz, né? Que é de fotografia, né? Tá. Quando eu morei em Nova York, eu estudei na School of Visual Arts, então Aham. também é uma outra paixão. Eu sou um colecionador de paixões. Sabe? Que legal, hein, João? E aí, para mim, isso foi importante. Então, lá no meu balcão tem a cerâmica onde eu coloco o sushi. Sim. Eu tenho uma AR-111 de 4 graus de abertura que ilumina exatamente Nossa, aquele ponto. que coisa Né? linda. Né? Então, assim, em 2000 ele já era instagramável, né? Sem ter Instagram. Olha isso eu tinha, né? Mas porque, para mim, ele era o palco, né? Eu Claro. colocava, a pessoa olhava e tinha que ficar com vontade, né? Claro. Então, assim, trabalhar com fotografia, né, muito still life e tal, me deu esse olhar. Tanto que uma vez o Arnaldo Lorenzato me pediu para um fotógrafo vir no restaurante tirar uma foto de uma palestra que ele ia dar no consulado japonês, porque ele era um dos primeiros críticos que estavam fazendo muita avaliação de restaurante japonês. Tá. E aí o fotógrafo tirou fotos de vários restaurantes. Né? Depois o Arnaldo me falou de quando passou as fotos, né? Passava a foto de vários restaurantes. O que os restaurantes faziam? Colocava todas as comidas que eles serviam numa mesa. Aí você tira uma foto, tempurá, sushi, teppanyaki, não sei o que, tá tudo aqui, né? Não tem como. Né? Aí, a maioria era desse jeito. Quando chegou na minha foto, era um par de sushi de atum. Nossa. Então, aquele painel lá, né, com um coisa projetor, sushi daquele tamanho, falou assim, todo mundo falou, né? Porque assim, é ponto de vista. É um ponto de vista. Então, eu já tinha essa preocupação numa época que as pessoas ainda não tinham essa preocupação. Então, eu estava juntando tudo que eu aprendi, arquitetura, fotografia, né, serviço, que eu achava um horror entrar nos restaurantes. O melhor sushi de São Paulo na época, o serviço era muito tosco. Sushi para mim ainda o melhor sushi que já teve em São Paulo, sabe? Ainda mais com os ingredientes que tinha na época. Mas era assim, você fazia reserva, ela já perguntava quantos sushis vão querer. Só tinha um prato no restaurante, que era o sushi misto. Ou você senta no balcão e come uma cacê, mas lá é só quem o sushi conhecia. Entendi. Né? Que era o komazushi. E aí você chegava e falava assim, 2 pessoas a gente vai querer 2. Tá bom. Na hora que você chegava, 12:30, você reserva, na hora que você sentava, tá? A Takai vinha, colocava as 2 toalhinhas e perguntava a bebida. Aí ela ia até o balcão, já pegava o sushi, já colocava, depois ela ia pegar a bebida e trazer a bebida. E já deixava a conta do lado. Né? E se você chegasse 12:40, não tinha mais sushi. Porque 12:35, ele pegava, jogava todo o sushi que ele fez, não tem mais sushi para você. Porque para ele era uma falta de respeito. Sim, tá? Tem um contexto. Né? É deles, os valores deles e tal. Com certeza. Então eu olhava aquilo e falava assim, olha, não adianta você apenas fazer um bom produto. Né? E quando eu estava fazendo as obras no meu restaurante, uma das lições mais importantes que o meu pai me passou antes de falecer e para o meu trabalho, claro, me perguntou o seguinte, por que a gente chama restaurante de restaurante? Você sabe? Faz ideia? Restaurante? Não.
que a gente vai para ser restaurado. Restauração, né? Restauração. Tem a ver, né? Né? Com certeza. E restauração não é só você colocar comida na barriga. Né? Restauração é uma coisa completa, é a alma, tudo, né? E isso foi muito importante para mim, né? Porque foi na direção que eu já estava pensando, né? Mas aí, na hora que ele falou assim, deu aquela consolidada. Claro, né? com certeza. Então, os meus garçons trabalham de terno e gravata, sabe? Super elegantes. A postura tem que ser elegante. Se está curvado, o chão faz assim, fica de pé, fica reto, se apresenta direito. O cliente entrou, a primeira coisa é dar boa noite, entendeu? E dar uma sequência. É um evento para ele, sabe? É uma dedicação a ele, entendeu? Então, no começo que o restaurante lotou, quando eu me descuidava, o garçom ele ficava arrogante, porque assim, era uma fila de reservas para entrar no restaurante. Então ele também se achava, né? Então assim, eu troquei vários. Sim. Né? Eu lembro até na época, um caixa, o Fernando, né? Aí um dia um cliente me ligou e falou assim, John, pô, eu fui super mal atendido quando eu cheguei no restaurante e tal. Poxa. Ô Fernando, aí eu fui ouvir a gravação, entendi, falei assim, ô Fernando, como é que você atende o cliente desse jeito? Você fala assim, e ele era um cara bonzinho, né? Eu, não, John, eu nunca fiz isso. Nunca fez? Play. Né? Aí o cliente tava falando, né? Falei assim, não, tem lugar hoje, né? Ele, hoje? Não, hoje não tem, né? Pô, aqui é o Jun Sakamoto. Ele não, sabe, mas ele falou quase assim nesse sentido, né? Tipo, pô, cara, sem maldade nenhuma, sem né, maldade nenhuma, né? Mas pra quem tá do outro lado, fala, claro, que é isso? Que arrogância e tal. Quer ser atendido, né? E aí ele percebeu, falou, putz, desculpa, não sei o que e tal. Então faz parte do treinamento, do acolhimento. Muito importante, né? E por que, Jun, você limitou menos de 20 pessoas para o seu atendimento de balcão? Porque é operacional isso? Fazer aquela excelência depende disso. Tá. Então, assim, um dos meus sonhos é ter um balcão onde eu vá atender, e acabou se tornando isso, né? Porque no começo eu fazia para o meu balcão e para as mesas. Aí depois é que entrou o cardápio só de omakase mesmo no balcão. Sim. Né? Porque até então, assim, no balcão também você via à la carte, né? Se puder aqui, João, falar para essa câmera, tá bom. Pessoal de o que é o omakase, porque às vezes a gente está falando com quem não sabe, né? O omakase é um menu confiança. Você acredita no chefe, o chefe vai mandar comida para você. Confio em você, né? Eu confio em você. Isso tem em muitas culinárias, a francesa também tem bastante, né? E as contemporâneas, elas são basicamente nisso, né? Você vai num restaurante de um chefe contemporâneo e ele vai te mandar o jantar que ele criou. No caso do sushi, não é criação, é execução apenas, né? Então, o restaurante foi se especializando cada vez mais e eu fui atendendo os clientes só no balcão, fazendo omakase, e depois até as mesas. Aí eu comecei a treinar, né, assim, outro sushi man e tal, para ir fazendo, atendendo omakase, atendendo mesa e tal. Mas inicialmente saía tudo da minha mão. E assim, uma super curiosidade, assim, os clientes eles são formatados com relação à estrutura da sua degustação? Ou assim, às vezes você vai lá, faz um sushi maravilhoso, aquela coisa toda, e ele vai pedir um ingrediente a mais para caracterizar o paladar individual dele, por exemplo. Isso aconteceu no começo. No começo? No começo aconteceu muito. Tá. E aí, assim, minha fama de mal foi por conta disso. Né? Assim, eu nunca fui mal educado com ninguém. Nunca, te garanto. Né? A minha fama de mal era muito mais pelas pessoas que ouviam a história e reproduziam. Um cara que é assim, pelo amor de Deus, né? Que cara chato, que não sei o que. Tal, né? Tanto que o Elancon, ele fez uma matéria no Estadão, lá em 2000 e pouquinho, e foi o Caderno Paladar inteiro ela falando do restaurante, né? E o tema da matéria era de por que você é tão chato. E aí ele explicando, eu era chato no cozimento do arroz, eu era chato na escolha do vinagre, como é que eu limpava o peixe, tanto assim. Ele mudava o sentido da palavra chato, né? Que tudo isso era
com o objetivo no final Super de positivo, agradar né? o cliente. Pra Né? trazer uma experiência incrível. Só que muita gente só lê essa parte, não lê o resto. E eu brinco, né? Porque assim, tem assim, muito aparece cliente que fala que é a primeira vez e eles falam, pô, John, você não é nada daquilo que eu imaginava, né? Eu falei, o que você imaginava? Eu falei, mas é um chefe chato, bravo, não sei o que, né? Eu falei assim, ó, mas continua falando, tá? Continua minha fama de mal, né? E então tinha, assim, teve situações de pessoas que vinham acompanhadas. Porque quando uma pessoa quer ir e já ouviu falar, ela já vai preparada. Tá? Lá no começo, ninguém sabia quem eu era. Então, essa primeira etapa, o primeiro ano, teve muitas situações assim um pouquinho chatas nesse aspecto. Né? Eu lembro uma vez do Emerson Fittipaldi. Ele estava na mesa com um clientão meu, faz sempre, agora ele está morando fora do país, eu vejo ele menos, né, o Pastore. Ele estava junto lá na mesa do Pastore, 8 pessoas e tal, e ele pediu um California Roll. E eu não fazia um California Roll por uma questão de conceito. Claro, né? Com certeza. E é quase como você entrar no fazenda e querer um espaguete à bolonhesa. Sim. Não é que ele não sabe fazer, não é porque ele acha que é ruim. Não, mas é um outro perfil. É né? outra coisa, né? E aí ele pediu, né? O garçom explicou, falou assim, olha, não faz Califórnia. Aí aquele dia eu tava chateado com alguma outra coisa. Aí ele olhou para trás, né? Que tava de costas para mim lá na mesa. Uhum. E eu falei, por que você não faz California Roll, né? Eu falei, é que eu não sei fazer. Quando encontrei com ele outra vez, ele nem lembrava mais disso. Ainda bem que não ficou. E assim, João, teve toda essa linha, né, do menu confiança, aquela coisa bem sofisticada, né, que era um perfil sobre um público A, né, que você atendia. E qual foi a intenção de você saltar um pouco de um perfil A e trazer um pouco de um perfil mais abaixo, com a mesma qualidade, buscando excelência em atendimento e ainda vincular a identidade Jun ainda, porque é muito interessante. Quem vai no seu restaurante, né, que é o menu confiança, do balcão, e vai no Jun, sente a mesma energia. É muito interessante isso, né? E o que trouxe isso para você? Quebrou esse paradigma por quê? Bom, primeiro eu percebi que existe essa viabilidade, essa possibilidade, através de uma percepção que você tem que quebrar, porque você acha que assim, a alta gastronomia, tá, não tem como você replicar aquilo aqui embaixo. Isso não é verdade. A gente tem inúmeros exemplos de comida que você vai, ela é maravilhosa. Não é alta gastronomia. Um lanche, o pernil do Bar do Estadão, claro, né? o berute do frevo, você vai lá, assim, é uma delícia aquilo. Né? Então, é diferente, né? Assim, momentos e tudo mais. Né? Você não vai comemorar aniversário do teu filho num berute. Entendeu? Aí você vai numa mesa bonita, com taça de vinho, né? E com uma comida que tem uma apresentação super sofisticada. São momentos diferentes. Sim. Né? Mas por que o berute do frevo ele é gostoso? Porque ele acertou a receita da produção de uma forma que ele ficasse encantador. E não está usando foie gras, não está usando wagyu, não está usando caviar. Está usando o rosbife, ali simples e tal. Mas é a maneira de fazer. Sim. Daí eu pensei, principalmente na pandemia, eu percebi que tinha muita gente que pediu meu sushi e eu fui levar, que pessoas que não são os meus clientes que vão no meu restaurante. Tá? Porque o prato que eu fiz para entregar na época era de R$200 e uma degustação no meu restaurante na época começava em 650. Então as pessoas viram a oportunidade de experimentar meu sushi naquele momento. Né? Então entregar o sushi ali foi uma felicidade muito grande para mim.
muito legal. E aí eu vi que eu queria atingir mais, gente. Eu queria descer uma base da pirâmide, né, para o nível da pirâmide, que tivesse um volume maior de pessoas. Sim. Então, eu estou nesse processo, né, no desenvolvimento de um restaurante que você faz a culinária tradicional, mas você faz com excelência, né? Então, assim, tem a parte de sushi, que é um bem direto. Como que eu faço ele ser mais acessível? Se eu usar os mesmos ingredientes, fica um absurdo. Com certeza. Então, alguns itens eu trago. O vinagre é importado, tá? Mas é um nível bem importado, o da Lisboa nível A. Mas se você comparar esses dois com o nacional, o nacional está no T, lá embaixo, né? Que é a fermentação química, né? E o que a gente importa é a fermentação natural. É um outro nível de aromas e tudo mais. E aí, o arroz é um arroz do Uruguai, que é o Mirucumai. Legal. Né? Mas não é mais o da Califórnia. Se eu for trazer o da Califórnia, aí o CMV vai subindo. Né? Para CMV é o custo de mercadoria vendida. Né? Então, eu tenho que trabalhar com ingredientes mais simples, mas executar de uma maneira que aí é equilibrar a acidez, equilibrar o açúcar, o sal, entendeu? Que na hora que vai comer a composição, texturas é super importante, né? Então a gente trabalha tudo isso, processo de produção dentro da cozinha, tudo. Eu estou criando um sistema agora onde ele faz o levantamento estatístico da venda de cada prato, tá? E dentro disso, a mise en place daquele dia, ele vai soltar uma ficha técnica de produção. Nossa, de forma que eu vou produzir a quantidade necessária. Entende? E aí, você regula assim, margens a mais, margem para menos. Você diminui muito o desperdício, tá? Você tem muito mais padrão, porque às vezes você produz demais e tem que usar no dia seguinte, aí a qualidade dele cai e tal. Né? E quando você joga fora, aí você tem perda, né? E o seu CMV começa a subir. Né? E uma outra coisa é a hora homem. Então, assim, um cara que faz mais do que ele deveria, né? Ele ficou lá cortando cebolas, ele cortou 15 cebolas. Se ele cortasse 6, daria. O tempo que ele gastou cortando 15 é um tempo jogado fora, é a qualidade que cai e é desperdício. Né? Então a gente cria todo esse processo. E outra, eu não vou mais precisar trazer cozinheiro pronto de mercado, eu formo ele. Então é como se fosse a porta de entrada. Então ele entra e fala assim, olha, está aqui a ficha técnica. Faz desse jeito. Eu só ensino como a fazer, mas a quantidade, tá tudo certo. Ele não tem mais que decorar. Com certeza. Entendeu? O molho vai tanto disso com tanto aquilo. Não tem disso. Incrível. E aí você estabelece um padrão. Como você está trabalhando com gente que está entrando no mercado, você tem uma folha reduzida. Claro, e com tudo isso, eu consigo trabalhar com preço de cardápio mais baixo. E aí ser mais competitivo no mercado e trazer um fluxo maior de gente. Né? Então, tem muita coisa ainda que as pessoas vão ter que descobrir. E esse é o trabalho que leva um certo tempo. Mas assim, hoje eu já vi restaurantes de tonkatsu por aí. Eu falo, ninguém faz um tonkatsu que nem a gente. Porque eu sou louco. Eu testei tudo quanto é tipo de carne de porco, de vários jeitos. Sabe, eu coloquei no sous vide antes de ir para finalização. 500 tentativas até você chegar no agora tá sensacional. Então, eu não vi até agora tonkatsu dessa altura no mercado, é sempre mais fininho. Né? Então, você regular a temperatura do óleo, tempo, tudo direitinho, é um trampo. E aí, para cada prato, a gente faz isso. Entende? A gente fica o tempo todo falando, vamos melhorar esse prato. Tem que melhorar. E aí eu saio, vou procurar referências. Yakisoba. Eu saio procurando referências. Do bom japonês até um ótimo chinês. Eu quero experimentar.
Claro. Então, não sei o que, eu falo assim, eu gostei disso, vamos nessa direção. E a gente começa. É uma delícia, né, João? É uma Fazer delícia. isso é uma delícia. É uma delícia, É prazer, né? Exato. Então, assim, muito disso é ir para o Japão, Claro. sabe? Então, assim, eu não cheguei nessa etapa ainda de levar a minha equipe para o Japão. Falar assim, agora eu vou subir a régua de vocês. Ó, né, eu tenho o Irineu, que trabalha comigo hoje, é meu chefe executivo. Né? Que legal. Então, a gente desenvolve o prato junto, tá? E aí é trabalho dele de fazer a manutenção. Então, assim, a gente desenvolveu, aí você tem que desenhar o processo de produção na cozinha. O que faz no pré-preparo, como finaliza, tudo, etapa a etapa, desenho a desenho, vídeo, foto, texto. A equipe tem que treinar, a gente faz rotação na equipe para eu não ter assim, um cara que é muito bom na fritura, mas ele aprende tudo, né? Ele aprende tudo. Fica engessado, né, João? Exatamente. Isso é importante, né? Porque aí eu não fico também dependendo dele. Claro, com né? certeza. E isso também me ajuda a ter uma folha mais econômica e, objetivo final, melhor custo-benefício. Muito legal. Pessoal, o Jun, ele tem um restaurante que é dentro do Lar Center, que chama Jun Casual. Eu recomendo para vocês, é incrível, ambiente extremamente sofisticado e é o que ele falou. Tem esse carinho, essa qualidade, essa excelência de atendimento. Recomendo vocês conhecerem, tá? Obrigado, João, cara. tem uma brincadeirinha aqui que eu faço com os nossos queridos convidados, que é salteando palavras. Tá. É uma brincadeirinha, só para quebrar o jogo, tá? Eu tenho 3 canudinhos aqui de papel, vou dar uma salteadinha e você escolhe um e vai falar com relação a ele. Vai lá, pode escolher um. Mostra para essa câmera aqui, ó. E aí você pode falar sobre ele. Nossa, mais me perguntaram. Me perguntaram ontem, inclusive, né? Uma jornalista, Janaína, me ligou e perguntou sobre a estrela Michelin. Uhum. É assim, eu fico extremamente lisonjeado. Sim. Tá? E eu vejo que observaram todo o trabalho que a gente faz. Claro. Eu não sou um caçador de estrelas, Sim. eu não sou um caçador de prêmios. Perfeito. Tá? Lembro uma vez que eu soube que um chefe na França, quando ele perdeu uma estrela, ele se matou. É verdade. Eu vi que, assim, o valor está errado. É. Tá? O valor para mim é o seguinte, a minha preocupação é a estrela do meu cliente. Que bonito. É ele que tem que me dar a estrela. Porque os avaliadores vêm uma vez por ano. Meus clientes vêm todos os todo dias. dia, né? E a percepção de um é diferente do outro. Então, conseguir atingir a grande maioria, né, porque unanimidade não existe, para mim é extremamente importante. Né? Isso é o motivador do meu trabalho. E eu tenho uma historinha assim linda, né, que é uma estrela que eu ganhei, né? Eu ganhei um quadro de 5 estrelas. Foi do neto de uma cliente minha. Que lindo, hein? Ele tinha acabado de mudar para o Brasil de volta, né? A mãe, os filhos. E aí a avó trouxe ele para vir jantar. A avó que é mais minha cliente. E aí eles vieram jantar. O menininho, o mais novo de 9 anos, mas ele comia sushi, uma paixão. Ele fala, não, this is the best sushi ever, não sei o que, né? Pô, eu tava quase chorando de emoção ali, Claro. né? Aí no final ele perguntou da estrela Michelin. Eu não fico pendurando as estrelas Michelin no restaurante, claro. que eu acho isso um pouco ostensivo, exibicionista. Sim. E aí ele falou assim, minha mãe falou que você tem estrela Michelin, mas eu não vi, né? Eu falo assim, é que a sua estrela para mim é mais importante. Olha, que bonito. Quantas estrelas você dá para mim? Eu te dou 5 estrelas. Eu falei, obrigado. Inesquecível isso, né, João? Aí, Fala a verdade. uma semana depois, ele mandou um quadro onde ele desenhou as 5 estrelas e colocou coisa lá, linda. Esse quadrinho tá lá, porque o Guia Michelin é uma empresa Sim. com auditores, formal, mais tal, muito conhecida. Esse daqui não, esse daqui só eu tenho. E tem uma conexão emocional É forte. muito diferente, né? Então, assim, eu tenho um carinho. E todo mundo que entra, olha, fala assim, John, que
quadro que é aquele, né? Eu falo assim, isso é uma premiação que só eu tenho. Falo brincando, aí eu conto essa história Isso. É muito legal. e as pessoas acham muito bacana isso, né? Muito E bacana. acaba tendo mais valor pela conexão Sim. do que, obviamente, Michelin tem um peso no mercado gigante. Né? Sim. Super respeito. Com certeza. Pra gente meio que finalizar aqui, João, eu sempre costumo perguntar para os convidados o que é surreal para eles. O que é surreal para você? Em qualquer aspecto. Poxa, é difícil responder isso. Eu acho que qualquer coisa que você faça, você tem que colocar total dedicação. Então, para mim, onde tem total dedicação, empenho, para mim, aquilo é o que deveria ser nível normal. Né? Aham. Então, o que eu acho surreal, na verdade, é o contrário, né? O surreal negativo, né? Sim, pode falar, não tem problema não. Que é a mentira, né? Acho que, assim, a mentira para mim é coisa, é um surreal horrível, né? As pessoas, né? Estamos falando aqui dentro da minha área, eu percebo pessoas que têm negócios que é uma grande farsa, uma grande mentira, não é de verdade. Né? Criam um estereótipo, vive um personagem, entendeu? Faz aquela comida e tal. Olha, não é um circo. Sim. Né? Não é circo você se veste de palhaço, tem um outro objetivo de entretenimento, mas ali eu acho que você tem que ser verdadeiro. Claro, né? Com certeza. Fazer com paixão e tudo mais. E não fazer para ficar ganhando um falso aplauso. Sim, com certeza. Surreal. Maravilha. Pessoal, uma entrevista assim, para mim, incrível, emocionante, claro. Obrigado. E assim, super prazer. Tenho certeza que o pessoal da Rede Vivax também foi incrível a participação do João Sakamoto. E está convidado sempre para voltar, falar dos projetos. A gente sabe que 30 minutos é pouco, mas foi o suficiente para passar um pouco de informação, um pouco de reflexão para vocês, tá bom? Pode Vivax, Rede Vivax TV, a TV que mais cresce no Brasil. Beijão, vou ficando por aqui.